tarde, pessoal. Vou fazer uma introdução aqui sobre o estágio da Hyundai. Meu nome é Helena Delo, sou bolsista do Ciência Sem Fronteiras, estudo aqui na IONSEI, Planejamento Urbano, e no Brasil, Design de Produto no Instituto Federal de Santa Catarina. Eu vou tentar resumir aqui um pouco da experiência de todo mundo, né? Foram 44 estagiários da Hyundai, nos mais diversos setores, então tem umas fotinhas, e essas fotos eu achei inclusive no Google. Se você bota estágio Ciências Sem Fronteiras, é isso que aparece, é a cara de vocês. Então, eu não tinha todas as suas fotos, eu tentei achar o vídeo da Jair, mas não consegui, não estava mais disponível. E essas são as fotos de vocês, inclusive até a Paola, do outro edital, também estava lá, então é um pouco disso que eu queria falar. Então. As áreas da Hyundai que a gente teve disponível para o estágio foram a Hyundai Risco, a Hyundai Steel, a Hyundai Rotem, a Hyundai Motors, que foi onde eu fiz o meu estágio, e a Hyundai Globis. Essas imagens são um pouco só para explicar. A Risco e a Steel, elas têm a ligação com a parte de materiais e de commodities, que também é muito forte para a Hyundai. A Rotem trabalha com trens e máquinas industriais, máquinas agrícolas. A Hyundai, principalmente a Motors, juntamente mais voltada para a parte de carros e montagem mesmo, e a Globis a parte de logística. Então, só quis mostrar isso para vocês um pouco, mas no futuro vocês vão saber isso com mais detalhes. Acho que em aplicar, a gente recebe isso mais detalhado. Então, a gente teve estagiários, né, do Ciência Sem Fronteiras em todas essas empresas. Todas, né? Então, uma das coisas que eu queria mostrar, eu tentei pensar em tudo que a gente teve acesso na Hyundai como um todo, porque no primeiro momento a gente foi introduzido à empresa. E foram todos os alunos, então a gente pôde ver os processos deles de uma forma muito geral. Eles levaram todos os alunos para ver desde a parte do aço, receber as bolinhas, até inclusive da Vale, coisas que eles falaram, e transformar isso numa bobina, e dessa bobina levar para a fábrica, e cortar, e moldar, e botar uma chapa de carro, como é que isso funcionava. Então isso foi muito enriquecedor, a gente poder enxergar um processo contínuo em todas as etapas e nos grupos segmentados da empresa. Isso foi uma coisa que todo mundo teve acesso, independente da área que a gente fazia, a gente foi lá ver de onde vinha o aço, foi lá ver de onde vinha a bobina, independente do que a gente ia fazer. Isso eu achei muito interessante, porque a gente geralmente não consegue ver um processo inteiro de montagem de uma empresa, especialmente no Brasil, a gente acaba comprando muitos dos commodities, e aqui a gente conseguiu ver isso como um todo. Acho que isso foi enriquecedor para todo mundo. Esse foi meu projeto, no meu estágio. Eu fiz um interior automotivo. Fui a primeira estagiária a pedir interior automotivo, de todos os estagiários que já tiveram, todos pediram exterior. E por isso foi um pouco fora do padrão também para eles, então a gente já recebe uma atenção especial, então acabei tendo liberdade total no meu projeto. Recebi um mentor que me ajudou 100% na parte de conceitual. E foi isso, assim, eu recebi um tema só, uma frase, e você tem que fazer um carro voltado para o futuro nesse sentido. E a partir daí, eu e o meu mentor, a gente foi desenvolvendo todo o resto com a ajuda da equipe também. Então, basicamente, foi isso que eu fiz. E não quero entrar muito em detalhes, porque eu acho que isso não diz respeito às áreas de todo mundo. Eu acho que a gente tem que falar o que todo mundo pode ganhar com o estágio. Então, o que eu queria mostrar especificamente aqui é a bagagem pessoal. Assim como o Léo também tratou disso, o que eu acho que é o que é mais importante é o que a gente leva para casa dessa experiência do estágio, não só do projeto final. Então, por exemplo, a cultura hierárquica foi uma das primeiras vezes que eu pude ver isso de verdade na Coreia. E pude ver quanto é importante esse tratamento que a gente tinha com os chefes e com outros estagiários, e como a nossa relação era diferente. Como o estagiário coreano tinha uma responsabilidade completamente diferente do que a gente tinha dentro da empresa. Então, até em alguns momentos a gente imitava a nossa estagiária coreana que estava fazendo com a gente imitava tudo que ela fazia, eu e a Natália, porque a gente não sabia exatamente o que tinha que fazer. Eles têm uma hierarquia muito forte. Então é até engraçado. Em alguns momentos, ela derrubou um negócio, a gente achou que ela estava se curvando, porque alguém tinha entrado na sala e a gente se curvava junto. Então a gente ficava constantemente seguindo eles, porque é a primeira inserção e ela é muito importante. É muito importante que a gente siga esses padrões. Então foi o momento mais forte. E onde a gente também teve que experienciar as coisas como pontualidade, respeito, num nível muito maior do que a gente tem
na faculdade, onde são ambientes que as pessoas, de certa forma, olham para a gente, ela é estrangeira, tudo bem se ela fizer tudo errado. Então, dentro de uma empresa, o impacto disso é maior, e a gente tenta seguir isso, foi importante. Além do que, a gente ia comer comida coreana todo dia também, foi um intensivão de começar a gostar de comida coreana, por isso eu botei kimchi. Então, como bagagem pessoal também, pouco sono, muito café, foi muito trabalho, e isso fazia parte do projeto, a gente sabia desde o começo, era um projeto que era especificamente na Hyundai, eu e a Natália, o projeto era nosso, então quanto mais a gente trabalhasse, melhor ele ficaria. Então a gente acabou exacerbando até esse limite e a gente percebeu que isso era totalmente esperado deles. Eles davam ticket de café da manhã e janta pra gente, porque eles queriam que a gente morasse na empresa. Então, nesse aspecto, foi o que a gente tentou fazer. Tinha uma alta demanda, muita liberdade para o projeto, mas também muita expectativa de volta. Então a gente ficava muito livre para fazer o que quisesse, mas a gente tinha que gerar um resultado final que fosse eficiente. Isso era uma carga importante também. Uma das coisas que talvez seja mais importante no estágio todo é o diferencial competitivo industrial, que eu botei aqui. Na parte automotiva, é muito difícil a gente ter acesso às indústrias, é muito difícil a gente conseguir entrar e ver a parte de processo criativo. Porque esses projetos valem muito dinheiro. E se essa informação vaza, é o futuro da empresa que está em jogo. Então, eles não contratam o estagiário, geralmente, porque o estagiário não tem muito o que agregar na empresa. Então, eles não veem isso como uma possibilidade, normalmente, muito enriquecedora. Então, uma empresa também é mais fechada para específicos números de designers ou de projetistas. Poucas pessoas sabem as questões de projeto, então, a chance da gente entrar ali naquele meio sem querer foi, se meter ali no meio deles e conseguir ver o que eles estavam fazendo foi muito importante, porque ela não existiria de outra forma. Então, a parte de design automotivo, ela é muito competitiva entre uma empresa e outra, e são pouquíssimos lugares que oferecem cursos disso ou uma abordagem mais acadêmica. Então, é só entrando dentro da empresa e essa entrada ela é muito dificultosa. Junto também com isso, a gente teve um aprendizado sobre a indústria automobilística, a diferença entre fazer um carro conceito e fazer um projeto real, a gente conseguir conviver um pouco com os dois tipos de profissionais. As pessoas que estavam ali para desenvolver apenas ideias e para onde ia o destino e a imagem da empresa, e as outras que tinham que produzir o dia a dia ali, uma parte do freio, uma parte do painel, o que era divertido, o que não era. Então isso também foi legal, a gente poder olhar e ver que não é só aquela parte de sonho ali, não é só aquela parte bonita de projeto. Então, por exemplo, os processos que a gente sempre quis ver, se a gente assiste um documentário de como se faz um carro, eles sempre mostram algumas coisas, mas é só naquele documentário e ele sai lançado alguns anos depois, quando o carro já está no mercado. Porque eles não podem divulgar isso antes. Então a gente pode ver isso acontecendo, a gente pode ver os carros que vão ser lançados no futuro, a gente pode ver as pessoas modelando isso na argila. Isso é muito enriquecedor, é muito raro ter acesso a isso. Então a gente pode olhar tecnologias como reconhecimento de laser para mockup, coisas que a gente não teria acesso. Outra coisa que também é impossível não citar, o protótipo e o currículo que a gente leva o nome da empresa. E não só o projeto que a gente desenvolveu, mas a experiência como toda está marcada ali, isso é uma conquista de cada um que participou também dessa etapa. O networking dos nossos colegas de trabalho, as pessoas que nos ensinaram isso. A inserção no modo de projeto coreano, como a gente falou aqui de cultura já várias vezes, eles têm uma forma de pensar completamente diferente. E isso também se demonstra nas soluções e na forma de projeto. Quando a gente propõe alguma coisa, às vezes é difícil deles entenderem o que a gente está enxergando como um problema ou como uma solução. Então a gente consegue enxergar também como que isso funciona para eles, como que é um problema de projeto, como que eles resolvem. E não é a mesma forma do brasileiro. Eles têm uma lógica de pensamento diferente. Isso foi também uma coisa importante. Além também da parte de aprendizado prática, manual, sketch, softwares, isso foi muito importante também pela raridade do projeto. E essa é a parte que eu achei no final que eu tinha que falar que era mais importante, que foi o que o Daniel me pediu mais ênfase. Por que os estudantes têm que fazer um estágio? Por que é importante fazer um estágio? Eu tentei fazer uma parte de um infográfico, de mostrar como é que é o Brasil e qual é a relação de importância que ele tem essa nossa atitude de fazer um estágio, de vir para o Coreia estudar também. Então, fiz um gráfico, botei 100 bonequinhos representando 100 brasileiros,
de todas as áreas, estudantes, aposentados, donas de casa. Isso aí representa a população inteira. Da população inteira, 9 pessoas apenas dessas concluiriam o ensino superior, o que é um número pequeno em relação a outros países. O número absoluto seria de 15 milhões,1. Desses 9, apenas 0,6 conseguiriam um estágio. E não é o 0,6 geral, é o 0,6 dos 9. Então, continua sendo muito pequeno. E essas empresas geralmente são empresas brasileiras de pequeno ou médio porte. Então, não são multinacionais, não são empresas grandes. E dentro disso eu tentei botar, tá, e o Ciência Sem Fronteiras, onde é que ele entra? Então, o equivalente a 0,15, né, do número de formados do Brasil faz parte do Ciência Sem Fronteiras hoje. Porque o Ciência Sem Fronteiras já deu 22.643 bolsas. E no final do projeto serão 100 mil, como a Elisandra falou, 101. Então, no final vai ser 0,6, o equivalente aos formados. E isso dá para a gente um diferencial muito grande das pessoas que não estão tendo acesso a essas bolsas. E a forma como a gente vai tratar isso, inclusive, no nosso currículo é muito importante. De que se aproveite essa oportunidade, que se mostre também de que essa bolsa não foi ganha, né, por acaso, que as pessoas estão aqui, então a gente tem que fazer merecer por isso. E acho que nem aparece aqui. Aquela pontinha verde ali é o equivalente ao Ciência Sem Fronteiras. Isso incluindo os doutores, né, e todas as partes da bolsa. Então, isso aqui é todo mundo que vai se formar, que está formado no Brasil. E aquela pontinha verde ali no final do pé do último cara é a relevância do Ciência Sem Fronteiras em relação numérica. São as pessoas que estão tendo acesso a isso. Então, por isso que essa nossa chance é muito rara. Nós somos muito poucos. Nós somos muito poucos até essa chance e ela é muito dificultosa de chegar até aqui. E acho que isso tem que ser merecido e enaltecido também. Essas pessoas que estão aqui, elas são muito poucas e a gente tem que aproveitar essa oportunidade ao máximo. E conversando com o pessoal do INED, que já está aqui há mais tempo, a gente percebe isso também, que fazer estágio na Coreia, fora do Ciência Sem Fronteiras, é praticamente impossível. A gente não tem acesso ao idioma, acontece muitas vezes, porque não existem chamadas, não existem aberturas. Os coreanos se matam entre eles para conseguirem estágios, e isso, eles trancam a faculdade para dedicar a conseguir um estágio, e às vezes, né, acabam até adiando a própria formatura para conseguir isso, e é muito difícil. Então, no momento que a gente até falava para os nossos professores ou colegas, eu fiz um estágio e tal, e a cara deles caía, e eu no chão falava, nossa, como é que você conseguiu? O que você está fazendo? A gente tinha que falar, não, a gente faz parte de um projeto, esse projeto inclui o estágio, assim, sabe? Então a gente teve uma abertura. E a gente conseguiu perceber o quanto isso era importante, quanto isso era difícil, e fora dessa situação a gente não teria acesso a isso. Então isso eu acho que é um dos motivos principais pelos quais as pessoas que estão entrando no Ciência Sem Fronteiras e as que não fizeram estágio ainda deveriam pensar nessa possibilidade. Fora do Ciência Sem Fronteiras, a chance é praticamente nula. E o pessoal ali do INED está olhando para mim com uma cara de... É verdade, porque profissionalmente é isso, né? Eles enfrentam uma barreira muito grande da parte acadêmica para profissional. E essa transição que a gente está tendo é uma chance muito rara, com a ajuda da embaixada. Eles fizeram toda essa parte de chamada e não é normal também os outros editais, então queria dar ênfase a isso e dizer que é uma chance muito, muito, muito rara que a gente deveria aproveitar. Era esse meu recado.